números de Gabigol e Bruno Henrique. E a pergunta é essa aí, ó. Olha lá. Flamengo na temporada quando a dupla Gabi e BH esteve junta. 15 jogos, não jogou 3. Quando jogaram, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Quando eles não jogaram, 3 vitórias. Gols marcados com os dois em campo, 35, 2,3 por jogo. Sem eles, 6 gols, 2 por jogo. Gols com participação de ataque da dupla, 26, ou seja, 74,3% dos gols do Flamengo tem a participação da dupla. Detalhe, números não incluem estadual. É uma situação delicada porque nós estamos falando de um grande clube que conta na sua história com uma quantidade enorme de craques, de jogadores excepcionais e de duplas de ataque muito boas. Mas a pergunta é a seguinte: pelo que estão fazendo, Gabigol e Bruno Henrique, eles já formam a maior dupla de ataque da história do Flamengo? Rapaz, tô rolando aí pra vocês. Vamos ver quem vai pegar primeiro essa bola aí. Quem vai pegar? Vocês estão pensando, que eu tô vendo. Eu não, pra mim maior dupla de ataque da história do Flamengo. É? Não, porque Rodrigo? você pega assim, o maior Flamengo da história, o Flamengo do começo dos anos 80, campeão do mundo em 81, não tinha dupla de ataque, né? Era um tridente ofensivo, era um 4-3-3, né? Tinha Tita, Nunes e Lico na frente. Então não tinha dupla ali. Você pode pegar pelo nome, você teve o melhor ataque do mundo que não deu certo. Tinha Romário e Edmundo. Você pode falar, pô, Romário e Edmundo, a dupla é melhor individualmente do que Gabigol e Bruno Henrique? Até eu acho que é. Mas no Flamengo não foi. Uma não aconteceu e essa aqui já ganhou Libertadores, ganhou 2 brasileiros, fora que vai ganhar ainda mais. Então, na história do Flamengo, se você pegar o grande Flamengo dos anos 40, anos 50, naquela época, você tinha um quinteto ofensivo, né? O time jogava aqui no Brasil, usava diagonal o Flávio Costa, né? Que é a versão brasileira para o WM. Então você tinha 5 homens no ataque. Né? Até os times da década de 60, time lendário do ataque do Santos, do Pelé e tal, tinham 5 homens na frente. Então dupla de ataque começou muito a partir dos anos 70 para cá. E mesmo o auge, o melhor Flamengo de todos os anos 80, não tinha muito dupla, né? Então, pra mim, não tem muita discussão, não. É a melhor dupla da história e talvez, se você pegar de clube, é difícil você achar uma melhor que essa, né? O pessoal vai levar do Casal 20, o Washington e Assis. Esse cara aqui, à minha esquerda, vai lembrar de uma dupla que eu gostava muito, que era Miller e Careca. Aquela ali era uma dupla que dava muito... o Miller e Careca era uma boa dupla, viu? Foi até pra Copa do Mundo. Mas era uma trinca, porque tinha o Sidney na ponta esquerda. Também, mas o Miller e o Careca transportaram a dupla do São Paulo para a seleção, né? Em duas Copas, inclusive, né? Fez muito sucesso. E o Sidney jogou em 85, em 86 ele começou a ter problema, depois perdeu espaço no time. Mas essa é outra história. Para mim, no Flamengo já é a maior, não tem discussão. Os números dizem isso. Ô, João. E aí, para vocês tem discussão? Diga aí, fala, Silas. Não, tem. Eu acho que fica difícil, porque quando você olha para Flamengo, não tem como não olhar para Zico, né? Porque, na verdade, não eram 2 atacantes que fizeram mais gols nos jogos importantes daquela época. Era o 10, que era o Zico, e o Nunes, que fez gols importantes também lá no Mundial, inclusive. E aí, se você compara jogador com jogador, não tem como a gente comparar o Zico nem com o Gabigol e nem com o Bruno Henrique. Agora, eu vejo nessa dupla... assim, nesse momento, a melhor dupla, sem dúvida nenhuma, e o Gabigol apareceu mais até, porque fez os gols mais importantes, mas o Bruno Henrique, para mim, foi tão importante quanto. E no que diz respeito à parte de equilíbrio, a parte emocional, eu acho que o Bruno Henrique, ele evoluiu até mais do que o Gabigol, porque a gente ainda vê o Gabigol aí aprontando umas e outras, e o Bruno Henrique a gente vê com uma serenidade. Eu não sei como ainda não veio um clube atrás do Bruno Henrique, um clube bom da Europa, pelo tamanho, pela imposição, pela força, velocidade, jogo aéreo que ele tem, né?
Agora, no Flamengo atual, eu acho que é a melhor dupla sem comparar jogador com jogador, né, daquele Flamengo. Mas nesse momento, para mim, é a melhor dupla sem dúvida nenhuma. Se você levar em consideração Nunes e Zico, aí você é o João Danado, fez gol em decisão de Mundial, né? Zico, não vou falar nada. Se você levar em consideração essa dupla, não vou compará-los, porque aí não vai ter comparação. Porque essa dupla ganhou Libertadores e Mundial. Eu gosto muito dessa dupla, do Gabriel com do outro lado, o Bruno. Acho dois jogadores sensacionais. E, aliás, ontem, o Gabigol, ele conseguiu fazer um jogo muito mais de apoio aos seus companheiros. Ele saiu mais da área, fez lançamentos por primeiro gol, apareceu e fez passes interessantes durante a partida. Foi muito mais participativo, de uma forma geral, do que a gente tinha visto em outras partidas, né? Então, eu acho que eu gosto muito dessa dupla. Gosto muito, mas eu não posso, se eu levar em consideração Nunes e Zico, eu já não acho que essa dupla é a melhor. Ô Pascoal, nos moldes aí de Zico e Nunes que você citou, né? O Zico era um ponta de lança, um meia atacante, o Nunes era o centroavante. Tem uma outra dupla também mais recente que a gente não pode esquecer. Petkovic e Adriano. Isso. Imperador. É no mesmo molde aí de Zico e Nunes, o Pet vindo de trás e o Adriano na área. Também é outra dupla espetacular, hein? Rapaz, que discussão é essa? Ô, Birner, é a maior dupla de ataque da história do Flamengo? Presta atenção na sua pergunta. A maior dupla de ataque. E aí eu vou muito na linha do que o Bobu disse, né? O time do Zico tinha um trio de jogadores mais avançados. Eu acho que a partir dos anos 80, quando se começa a jogar com duplas, antes não havia, então eu vou descartar qualquer coisa que aconteceu antes. E de lá pra cá, esse é o melhor time do Flamengo e essa é a melhor dupla de ataque do Flamengo. E ela se destaca mais do que a dupla de ataque se destacava, por exemplo, o trio de ataque se destacava do time dos anos 80. Aquele time era um time com um meio-campo muito forte, do jeito de jogar futebol muito diferente, muito mais ofensivo, muito mais baseado nas individualidades, né? Eu acho aquele time, inclusive... eu não gosto de fazer comparação, porque... Adílio e Andrade, hein, Birner? Nossa! Parece que você diminui um time para elogiar o outro. E eu acho que o futebol que se jogava naquela época é muito diferente do futebol que se jogava hoje. Mas ganhar naquela época era muito mais complicado do que é hoje, porque havia muitos times de alto nível no futebol brasileiro, porque os jogadores principais não iam para fora como vão hoje, tão cedo, porque o futebol aqui tinha uma cultura muito arraigada, com um estilo de jogo que as equipes respeitavam. Então a gente via surgir ali em 78 um Guarani espetacular, e aí tinha uma Ponte Preta espetacular, aí tinha o São Paulo, a máquina, depois o São Paulo do Cilinho, aí tinha o Flamengo, aí tinha o Atlético, né, e tinha o Internacional nos anos 70, só para passar por alguns times, né, que foram espetaculares. Aqui o Vasco tinha um time sensacional. Hoje não. Hoje o futebol tem poucos times competitivos, então ganhar naquela época era mais difícil, e eu acho aquele time maior do que esse. Mas dupla de ataque, essa pra mim é, por conta das circunstâncias do que é o futebol, a principal da história do clube. É verdade. E olha, não sabemos, eles ainda têm uma caminhada pela frente, né? Por exemplo, o Flamengo está na disputa do Brasileiro, na disputa da Copa do Brasil, na disputa da Libertadores da América. Eles podem colaborar ainda mais para novas conquistas, ou seja, é uma história que nós não temos ideia de quando ela vai terminar, né? Ela está sendo construída e nós, durante essa construção, estamos aqui já fazendo esse questionamento. Só isso já demonstra realmente a grandeza da dupla Gabigol e Bruno Henrique na história do Flamengo. Repetindo. Pois não, Birner? Eu só acho que a própria voz do povo responde. É o Flamengo de Zico. Esse é o Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique,